O Bruno Bogossian escreve na Folha de São Paulo e ele fez um texto interessante sobre essa tentativa de mudança do Bolsonaro no seu posicionamento político com relação à pandemia, principalmente. Desde que Lula teve a possibilidade de disputar as eleições de 2022, o Palácio do Planalto ficou desesperado. Porque até a semana passada nós tínhamos um vácuo aí na política. Quem era o anti-Bolsonaro? Muitos tentaram se colocar como anti-Bolsonaro, mas nenhum deles conseguiu de fato ser visto pela população, alçado à população como sendo o anti-Bolsonaro. Inclusive sendo colocado pelo próprio presidente da República. Porque não adianta eu dizer eu sou o anti-Bolsonaro. O meu adversário, no caso Bolsonaro, também precisa me reconhecer como sendo seu antagonista. E desde que Lula recuperou os seus direitos políticos, a sociedade o alçou a essa possibilidade e todos nós acompanhamos nos últimos dias o que aconteceu. Há uma pressão em cima do Palácio do Planalto, Bolsonaro está tentando mudar o seu discurso para ficar mais próximo às vacinas. Ele inclusive lançou o slogan "Nossa arma é a vacina", com o Zé Gotinha com uma metralhadora em formato de seringa, mas essa estratégia pode ter sido aplicada tarde demais. E eu não vejo que vai dar tanto certo assim. E o Bruno Bogossian, ele traz alguns trechos interessantes. Eu vou ler aqui para vocês. Acuado, Bolsonaro muda discurso da vacina, mas insiste em conflitos para inflamar a base. E essas duas posições, elas são antagônicas. E por mais que o Bolsonaro goste de ser conflituoso, goste de gerar a confusão, nesse momento não tem como. A confusão só vai piorar a situação dele. O presidente preserva instintos de radicalização, mesmo quando busca reduzir desgaste político. Deixa eu ler só uns trechinhos aqui. Jair Bolsonaro se notabilizou por operar numa política de confronto com seus críticos e adversários. Deixa eu explicar o que é essa política de confronto, porque eu até escrevi aqui no livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. Esse aqui é o livro do canal, eu escrevi em março do ano passado, é o melhor instrumento que você tem para entender quem é Bolsonaro. Se você quiser comprar, o link está aqui na descrição. A política do confronto é uma política que o Bolsonaro sempre utilizou, desde a época do Exército, para ganhar notoriedade. Então o que ele faz? Ele escolhe um alvo e fica martelando nesse adversário. No Exército foi com os generais, quando ele ameaçou explodir bombas no Rio de Janeiro para aumentar o salário das tropas. Depois teve o Fernando Henrique Cardoso, Maria do Rosário, Jean Willis. Ele sempre tem um adversário, porque ele gosta disso para aumentar a sua popularidade e sempre deu certo para ele, porque ele venceu todas as eleições, sempre ganhou certo destaque. E ele continuou com essa política do confronto desde o início do seu governo. Então ele atacava o Congresso, depois ele atacava o STF, confrontava o João Dória, confrontou o Macron, confrontou tudo e todos que ele poderia. E agora ele mantém. E por que ele faz isso? Porque ele gosta de gerar confusão. É na confusão que o Bolsonaro prospera. O problema é que nós temos uma confusão instaurada no país por conta da Covid. E nesse ambiente de confusão da Covid, o Bolsonaro estava, melhor dizendo, prosperando. Porque não havia um anti-Bolsonaro, o Dória não contava com a simpatia da população, mas aí veio o Lula e o cenário mudou. E agora, com o Lula e aquele discurso paz e amor, afinado, falando que não guarda rancor, ele trouxe para a população uma certa esperança de comando. Porque a grande confusão que o Bolsonaro gosta de criar passa a imagem que não há comando no país. Não há comando. Porque ele faz essa confusão, mostra que não tem liderança, as pessoas ficam perdidas. E nessa situação, todo mundo fica perdido, o Bolsonaro prospera. E aí o Bogossian falou isso. Jair Bolsonaro se notabilizou por operar uma política de confronto. A escalada da pandemia e o evidente fracasso desse expediente para conter os efeitos do vírus obrigaram o presidente a acrescentar outro elemento a essa estratégia. Nas últimas semanas, o governo se viu forçado a adotar também um plano de defesa. Acuado pela disparada das mortes, pelas perspectivas melancólicas da economia e pelo aquecimento do ambiente político, Bolsonaro tentou fechar os flancos mais expostos do governo. A principal jogada foi a conversão do presidente e seus aliados em apoiadores fervorosos da vacinação, após meses de ataques e questionamentos aos imunizantes. Só que tem a questão seguinte: isso não vai afetar os bolsominions que vão seguir Bolsonaro sempre. O problema é que, mesmo ele querendo afagar a parcela da sociedade, os 60% acham que ele faz um trabalho péssimo na pandemia, eles não vão cair nessa. Porque ao mesmo tempo que o Bolsonaro tenta baixar o tom, ele continua cevando o gado.
A guinada chegou a ser descrita como sinal de que o presidente mudaria seu estilo para conter novos desgastes políticos. Mas Bolsonaro, como esperado, não abandonou a postura conflituosa, manteve ataques aos governadores, repisou suas críticas às medidas de distanciamento e subiu decibéis ao lançar ameaças de desordem social, como nós vimos na última live. Então não tem como ele manter essa postura agora. Ele não pode dar com essa mão para o gado e com essa outra mão tentar afagar a sociedade, porque são coisas conflitantes. A população quer hoje medidas de calma, a população quer hoje um norte. E se Bolsonaro ficar com esse puxa-corda, reduz a corda, tensiona, distensiona, ficar pendulando de um lado para o outro, a confusão vai permanecer. E a população vai se sentir, mais uma vez, à deriva. Porque o Bolsonaro, ou ele vai e começa a falar aquilo que a população quer e esquece os seus minions, ou ele fica só com os minions. Não tem jeito, essas duas estratégias causam ainda mais confusão. Porque a população vai olhar e falar o seguinte, bom, hoje o Bolsonaro fala das vacinas, mas amanhã ele está falando do distanciamento social sendo o contrário. Aí depois de amanhã ele vem e fala que ele vai comprar as vacinas, mas depois ele fala contra o uso de máscaras. Não faz sentido, a população fica confusa. Então essa estratégia do Bolsonaro é uma estratégia que nós podemos dizer suicida. Se a oposição tiver a habilidade política para lidar com essa situação, há uma grande chance de Bolsonaro ser derrotado. E o que você pode fazer? Não fiquem só esperando o seu político, o seu partido. Não, você tem que começar a fazer. Você tem que apoiar o seu governador, você tem que apoiar o seu prefeito. E toda vez que alguém fala assim, as pessoas vão morrer de fome, você tem que dizer, Bolsonaro não deu auxílio emergencial. Mas vai fechar o comércio porque Bolsonaro não comprou as vacinas. Metade não, melhor dizendo, 1/4 da população, 25% da população americana já foi vacinada. No Brasil, 4%. Com essas informações, nós iremos destruir os argumentos dos bolsonaristas. E destruindo os argumentos dos bolsonaristas, eles são os vetores do vírus, eles que propagam o vírus. Então nós iremos combater o vírus. E combatendo o vírus, nós combatemos Bolsonaro. Clique no botão de gostei, compartilhe, se inscreva e também me siga no Twitter, @profileoficial.